Quem está aí, Marcos, no pente? Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge. Eu queria direcionar a pergunta aí para todos. Eu sou de Brasília e trabalho no setor governamental. E o que a gente sente lá um pouco é que faltou essa aproximação entre a comunidade das apostas esportivas e o governo, os caras que estão na ponta da lança lá, os parlamentares, né? Eu sei que o Ricardo teve várias vezes lá em Brasília, tentou. A gente sabe que essa aproximação ela não ocorreu muito por causa do governo, dos parlamentares, que foi um cenário diferente que a gente acompanhou na questão do pôquer. O pôquer, quando ele foi implementado como esporte, os parlamentares eles receberam a comunidade do pôquer, eles trataram assim, não como um jogo, como uma aposta. Eles entenderam as ideias, como que funciona o mercado, tudo através dos profissionais da área, né? E enquadraram como esporte. Como o próprio doutor disse aí, as apostas esportivas elas foram enquadradas como uma loteria esportiva. E como vocês enxergam isso, assim, essa falta de aproximação que teve mesmo do governo com a comunidade, com os especialistas, no caso do Ricardo, e todo mundo. Som. Ei. Vamos lá. Eu vou dizer a minha percepção. Eu sou um cara muito... Como o Ângelo, inclusive, falou algumas vezes para mim, cuidar, estar segurado. Mas, assim, eu com a minha impulsividade, não, eu vou lá, eu vou falar com caras, e eu falo pro pessoal, vou fazer um story, marco o cara, fiquei incomodando, aí o Cajuru vai lá, me chamou, vem aqui então. Aí você chegou lá, você é super bem recebido, é cafezinho. Eles receberam muito bem, de verdade, assim, lá, tanto quando foi com o Cajuru, depois um outro deputado, depois um outro, e aí você sai dali, fala, vai funcionar. Só que isso é falta de experiência minha, falta de malandragem política, que eu não tenho nenhuma. A minha percepção foi o seguinte, eu acho que tem que ter, nós deveríamos ter tido, poderíamos, alguém bom de articulação, que não sou eu. Eu não sou um cara político, nem polido, para falar sobre isso. Só que não acabou que ninguém se levantou nessa área, enfim. Eu não sei também se tinha alguém disposto com o tempo. Cara, eu gastei perto de uns R$55 mil nas viagens que eu fui, levei time, levei hotel, caramba. Quem está disposto a fazer isso também? Então, do nosso lado, acho que faltou um pouco, falta alguém mais, e não me peçam para ser deputado, pelo amor de Deus, que já mandaram um monte de coisa para mim, jamais, não sou eu, cara. E do lado de lá, eu acho que falta conhecimento dos caras. Falta conhecimento, a informação que chega para eles é muito da casa, do operador, e vai trazer o lado deles. E é o lado mais pesado, não adianta, é o lado mais pesado em relação a lobby, a negócio, a tudo. E o apostador é o povo, cara. Então, você já sabe o que acontece com o povo, né? Então... o painel é bom pelas opiniões contrárias. Eu tenho uma opinião contrária à do Ricardo nesse momento. E eu não sei se ou você é bonzinho demais ou eu sou malandro demais. Na minha opinião, não adiantava jogar esse jogo. Sinceramente, eu acho que tentar não tem problema nenhum. Eu acho que a sua tentativa, ou de quem foi tentar lá, eu acho legal. Mas, na minha concepção, o jogo estava montado. Foi montado, foi executado, foi feito como tinha que ser feito. Não adiantava o escândalo. Não acredito que o governo ia olhar para os apostadores, consumidores, e falar assim, agora eu vou mudar de ideia, você tem razão. Duvido muito que isso fosse acontecer. Mas é opinião pessoal, cara. Eu não perdi o meu tempo com isso, mas eu não recrimino quem perdeu. Eu acho que foi uma boa batalha, valeu como experiência, acho que você saiu maior do que você entrou, mas eu, sinceramente, não acredito que qualquer influência fosse bater lá no governo, sinceramente. Deixa eu dar só um depoimento pessoal aqui. Eu acho que não faltou vontade. A gente aqui, até eu fui um dos fundadores da Abaesp, a gente participou da Abaesp aqui, criou a Abaesp, sei lá, 4, 5 anos atrás, quando saiu a lei, eu acho que foi 2018. Hoje eu já não faço mais parte, né, por conta de conflitos profissionais. E, sinceramente, eu acho que o trabalho, tanto desse cara aqui quanto do Louco, foi um trabalho assim, fenomenal. Tá? Eu acho fenomenal. Não faltou esforço, não faltou vontade política da própria associação na época.
Só que aquilo entra muito na discussão do apostador profissional, de enxergar o segmento como algo profissional, que o próprio governo, por desconhecimento, não vai enxergar, o próprio setor, majoritariamente, não enxerga. Então, é uma briga que, quando a gente conversou, e eu acho que teve uma reunião, que eu falei, olha, vocês estão se expondo demais, porque vai ser uma briga que vocês não vão conseguir levar adiante. O interesse é muito difuso, né? Esse é um ponto. Então, o que eu recomendo aqui, do ponto de vista de lobby? Eu acho que, de novo, o trabalho é de formiguinha. Esse trabalho não pode parar. Se vocês entendem que vocês querem ser reconhecidos como uma classe, como um trabalho, sei lá, alguma coisa relacionada a investimento, que continue batendo. Agora, não é simples. A possibilidade de fazer lobby em Brasília para esse tipo de stakeholder dentro dessa relação, hoje, com CPI, com holofote político, com holofote tributário, eu acho muito pouco provável que tenha um fundo produtivo. A única coisa que vai acontecer é expor a vida de vocês em relação pessoal, porque a gente sabe que trabalhar em Brasília, e o Ricardo, para mim, eu acho que a fala dele foi fundamental, faltou a gente alguém profissional para fazer isso, porque lidar com o lobby em Brasília não é uma coisa tão simples. Então, assim, organize-se de novo, crie uma pauta um pouco mais robusta em relação à atividade, traga dados pós-regulamentação, você vai ter 2 anos de mercado pós-regulado. Aí sim, você pode trazer contas falando, olha, eu ganho dinheiro regularmente nos últimos 24 meses e está aqui o reporte da minha conta na Novibet, na Betano, na 365, na BetBra, e aqui eu comprovo que eu sou um cara rentável. Igual a mim, tem 10 mil pessoas no Brasil, 50 mil pessoas no Brasil. Aí você começa a ter substância, você começa a chegar e falar, eu tenho dados, eu consigo te provar que eu sou rentável. Aqui já não é um jogo de sorte, aqui é um jogo de habilidade, que é a discussão do pôquer. O pôquer ele já está estabelecido a nível mundial, que é um jogo de habilidade. Então, é muito mais fácil você trazer para o Brasil uma coisa que já existe fora, reconhecida como um jogo de habilidade. A pós-esportiva ainda existe muita controvérsia, muita controvérsia. Então, assim, é muito complicado. Esse foi o ponto que a gente conversou muito na Baesp, e o Ricardo, na época, cara, puxou a corda, e puxou muito bem, mas ela, na época, estava começando CPI, estava começando uma discussão que ninguém sabia o que estava falando. Então, assim, o Rodrigo foi chamado na CPI para depor. Então, assim, totalmente desnecessário o depoimento do Rodrigo, porque era presidente da Baesp. Então, toda essa questão política ela é uma questão muito sensível. Agora, se vocês conseguirem, nos próximos anos, provar, trazer dados, justificar, criar uma voz um pouco mais ativa, com dados amparando, aí a figura muda completamente. Aí vocês realmente vão ter substância para chegar, sentar na mesa em Brasília, aí você não precisa de lobby. Você pode ir lá com o presidente da associação e falar, cara, esses aqui são os dados. Está aqui o estudo. Eu contratei uma auditoria interna, o cara está apurando meus números nos últimos 24 meses. Então, a gente quer transformar isso aqui numa profissão. Aí é diferente. Aí o jogo muda completamente. Agora, eu acho que seria muito, não vou dizer improdutivo, porque a discussão sempre vale. O Rodrigo sempre levou argumentos válidos, o Ricardo sempre levou argumentos válidos para os deputados, para os senadores. Agora, eles não querem ouvir. Eles não precisam ouvir aquilo. Eles não precisam ouvir aquilo. Agora, a partir do momento regulado, aí são outros 500. Aí vocês começam a ter uma ideia do que realmente vocês podem fazer em termos de força. Ao longo desses anos que eu participei também das discussões e de live, inclusive, na aposta de valor, inclusive com o Louco e tal, eu sempre falo que, cara, a gente, na indústria, por que a gente está regulamentando o mercado brasileiro, né? A gente tem que abarcar as 3 principais pontas, que é o apostador, o operador e o Estado, né? Então, se você puxar o cobertor para um lado, o outro vai ficar descoberto e isso acaba prejudicando o mercado como um todo. Então, inclusive, o IBJR, quando se posicionou em relação a, por exemplo, a tributação do apostador, eles se posicionaram trazendo dados e mostrando exatamente que, cara, se a gente botar uma tributação alta do apostador, a canalização do mercado não regulado para o regulado não vai ser alta no Brasil. Isso a gente já viu em várias outras jurisdições. Então, o que a gente sempre fala, né, em todo painel, alguém fala isso, né, de não precisar inventar a roda. Ver o que as jurisdições fizeram de maneira correta e aplica o que foi de bom no Brasil, né? Então, eu acho que tudo vai ser uma evolução. O Brasil não tem que inventar a roda, o Brasil não tem que fazer algo diferente, muito diferente de outras jurisdições. E
educar o mercado. E educar o mercado é educar todo mundo. E isso passa por nós, profissionais da área, e de todo mundo que está aqui. Eu acho que trazer dados, trazer informações estrangeiras. Então, quando eu entrei na área, quando eu comecei a me especializar nisso, aqui no Brasil, principalmente, eu comecei isso quando eu fiz um mestrado em Londres. Eu morei em Londres, trabalhei no escritório na área de sports business, e vi que o setor estava grande, estava crescendo, e o Brasil não tinha nada de material jurídico, nada de discussão profunda sobre isso. E hoje, um dos meus trabalhos mais desafiadores é quando chega um empresário e quer um parecer jurídico nosso de Udo, eu quero saber se isso aqui que eu quero oferecer é jogo de azar, é aposta cota fixa, é um jogo de habilidade. Isso é muito difícil eu fazer essa análise, porque o Brasil tem muito pouco material jurídico, jurisprudência, doutrina sobre o assunto. Então, o poker, se a gente for ver quem é do poker aqui, deve ter visto isso na prática, que o poker, até se enquadrar como jogo da mente, jogo de habilidade, demorou muito tempo. E ele só conseguiu isso depois de algumas jurisprudências, algumas decisões judiciais, e trazendo dados e trazendo pareceres jurídicos de várias pessoas, até mostrar claramente para o judiciário brasileiro que isso aqui realmente depende da habilidade, e então isso vai ser enquadrado como jogo de habilidade, não como jogo de azar. Então, isso demorou muito tempo. Então, quem sabe, a aposta esportiva, eventualmente, trazendo dados, trazendo conteúdo de outros países, a gente não consiga mostrar algo nesse sentido. Mas de novo, eu vejo isso como um futuro mais distante, porque se isso é controverso lá fora, no Brasil é muito mais. Então, acho que é uma luta que vai se estender bastante. Muito bem, Udo. Acho que tem última pergunta para quem última pergunta, caprichem aí e bora lá. E ele mesmo que eu queria dizer, não é jabá, mas eu queria que a pergunta dele mesmo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bento, sou contador e 15 anos de profissão como contador, trader esportivo há 7 anos. Resolvi unir as duas atividades e troquei uma ideia com a galera aqui. Foi regulamentada a questão da tributação ao apostador, que é os 15%, né, em cima dos lucros, vai poder abater as perdas. Em toda atividade regulamentada, há a possibilidade de elisão fiscal. Dentro da minha área, a elisão fiscal é criar um CNPJ, por exemplo, a criptomoeda ela é legalizada. Se a gente poder criar um CNPJ para fazer operação de cripto, é totalmente aceitável dentro do Brasil. A elisão fiscal é justamente porque o Brasil, né, no mundo, só o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos. E aí, isso não é uma questão de opinião minha, se é certo, se é errado, se é bitributação ou não, mas, enfim, todos os empresários têm CNPJ e não pagam tributo sobre lucros e dividendos. Inclusive, o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões no ano passado para 5 pessoas e ninguém pagou imposto de renda. Não estou falando se é certo, se é errado, mas, enfim, dá para fazer uma elisão fiscal. O Ângelo até falou a opinião dele, né, de achar que a profissionalização da nossa área talvez vai afetar a gente. Eu já acho ao contrário. Eu já acho que talvez a gente consiga fazer elisão fiscal, principalmente para quem é mais mediano no sentido de lucratividade. Porque para a gente chegar nos 15%, se a gente pagar pela PJ, a gente teria que tirar 150 mil ou mais por mês. E a gente sabe que a grande maioria tira menos do que isso. Então, para poder fazer uma elisão fiscal, seria interessante fazer uma PJ. Então, a minha pergunta é a seguinte: vocês veem a possibilidade de poder fazer cadastro CNPJ dentro das plataformas, ou pelo menos para as exchanges, né? Vocês falaram que tem que colocar na prática, desculpem, né? Está muito embrionário ainda e tudo. E tudo que vocês falaram aí, eu entendo que a gente tem que ver na prática. Mas, enfim, vocês acham que vai ter essa possibilidade aí ou não? Desculpa, qual é o seu nome? Eu sou péssimo. Eu sou Bento. Bento. A camisa não está bonita, não. Ah, mas vai dar boa hoje. Mas olha só, mas a sua opinião, cara, de respeito. Eu acho que do ponto de vista tributário pode fazer sentido. Acho que do ponto de vista reputacional, que eu não sei se faz muito sentido hoje ainda. Mas tudo bem, eu acho que é muito válida a sua colocação. E pode ser um argumento que pode quebrar o meu. Isso é perfeito. Eu acho que é um ponto que vocês podem começar a discussão, né? Em relação à PJ, acho que como é uma atividade recreativa, eu não estou falando que eu concordo. Como uma atividade recreativa, uma atividade que você faz por CPF, por pessoa, eu não consigo enxergar no mercado brasileiro a possibilidade de você abrir contas através do CNPJ no futuro. Tá? Hoje não pode. Hoje o conceito é de pessoa. No futuro, talvez desmistificando a questão do investimento, porque assim, cara, Udo, eu sou advogado, parei de advogar tem uns 15 anos. Desde que eu entrei para essa merda aqui, eu parei de advogar, porque isso aqui é muito melhor que advogado, desculpa.
Então, acho que essa ideia da EUDO, pô, me corrige, mas acho que vai ser muito melhor para falar do que eu. Eu não consigo enxergar uma PJ querendo fazer uma pós-esportiva, porque se é entretenimento, se parte do princípio que você vai estar ali para se divertir, a PJ não tem diversão, né? A PJ é um ente frio, né? Ela só existe juridicamente, ela não existe fisicamente. Então, eu não consigo enxergar uma pessoa jurídica tendo titularidade de conta. E em relação à profissão, cara, começa essa discussão. Se você trouxer essa questão do fiscal, da possibilidade de você pagar menos imposto, do cacete. É uma possibilidade de você começar a discussão. Agora, você tem que trazer dados para comprovar, primeiro, que realmente é uma atividade lucrativa. Eu falei, eu entendo que seja, porque eu conheço vocês. Mas o regulador é quase uma criança. Ele vai olhar para você e vai falar, cara, não tem nada do que você está falando. Eu quero brincar de bola, né? Ele não quer jogar videogame. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Mas acho que a questão da PJ, acho que o Udo é muito melhor do que eu. Não sei se eu falei besteira, cara. Não, eu concordo plenamente. Sendo bem direto, assim, eu não vejo, e nem num futuro próximo, de PJs podendo fazer apostas. Nenhuma legislação para as exchanges, que é diferente, talvez, da recreativa e tudo. Também não vejo essa possibilidade. Pelo que eu tenho visto no mercado, pelo que eu já falei com o regulador, pelo que a gente participou de processo legislativo, não vejo essa possibilidade. Udo, mas você concorda comigo que dá para a questão da tributação, porque é 15% sobre os lucros, concorda? Mas você concorda comigo que na PJ paga menos e tudo? Você acha que é uma... Eu não sou tributarista, tá? Só para falar. Tá. Mas, de todo modo, o que está estabelecido na lei é 15% de imposto de renda de pessoa física, né? Inclusive, a questão da tributação do apostador está tendo muita discussão, porque a lei foi sancionada, aí o Lula vetou alguns parágrafos dessa tributação, aí ficou uma dúvida ali, uma insegurança jurídica em relação a qual vai ser a tributação. Aí, com base nesses vetos, a Receita soltou uma instrução normativa, dando os direcionamentos, inclusive com questão de imposto de renda retido na fonte. E agora os vetos caíram do Lula, mas a instrução normativa da Receita continua vigente. Então, já teve cliente que, essa semana, perguntou para a gente soltou um memo para ele explicando a situação, que é esse tipo de coisa que o Brasil está querendo combater com a regulamentação, essa insegurança jurídica. Para explicar para gringo isso é quase impossível. Você fala, cara, na lei está falando isso aqui, mas aí teve veto do presidente, aí os vetos caíram, aí tem uma instrução normativa antes dos vetos caírem, que estabeleceram uma coisa, mas agora, na prática, essa instrução normativa está vigente, mas não é aplicável. Então, isso, para gringo entender, é uma coisa quase... É uma aberração, né? Mas jabuticaba aqui no Brasil. A questão da PJ é, inclusive, mundialmente, né? Não existe nenhum tipo de regulamentação para PJ. Exatamente, é só pessoa física. Encerramos? Encerramos? Tá feito? Obrigado, Uma pessoal. salva de palmas, por favor, se mantenha no lugar. Só o último aqui. Beleza. Eu acho o seguinte, só que deixar só uma observação para vocês. Eu acho que vocês podiam também olhar em trabalhar do outro lado, tá? Eu acho que aqui tem 2 formadores de profissionais aqui de anos. Vou dar um exemplo prático. Na Novibet, hoje a gente tem 4 traders aqui dentro da Operação Brasil e crescendo. E 2 vieram do curso do Full Trader. Nem sei se você sabe disso. Então, assim, eu acho que vocês podiam olhar também, é claro que é muito legal o que vocês fazem, cara, dá grana, mas o mercado ele vai absorver muitos profissionais nos próximos 5, 10 anos. Então, é muito legal que vocês enxerguem as casas de apostas não como competidores para vocês ganharem dinheiro, mas uma possível provedora no futuro. Então, acho que é muito interessante também quem tem formação em contabilidade, quem tem formação em marketing, quem tem formação em engenharia, administração, quem não tem formação, mas é especializado no business. Eu acho que é muito importante vocês começarem a entrar nos sites, no LinkedIn dessas casas e procurarem alguma coisa com que vocês têm conexão. Então, acho que só deixar esse relato aqui, porque eu fiz a migração, sei lá, eu comecei em 2009, 2010, quando a gente se conheceu com o Dan, com o Desconze, o Dream, e ali eu fui entendendo como que eu podia trabalhar do outro lado. Então, acho que é um pouco também esse exercício de vocês, se vocês querem trabalhar com segmento e não entendem como, ou são péssimos apostadores como eu acho que é legal vocês tentarem enxergar o outro lado, né, e procurar oportunidades. Show de bola. Uma salva de palmas.